Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre amigo, nos abençoe, nos inspire. É com muita alegria que aqui estamos, incumbidos de uma difícil tarefa, a de substituir esse que tem sido para mim, especialmente, não só um amigo, um querido amigo, mas também um grande professor, com quem tenho aprendido bastante nessa jornada, nessa experiência, e a quem trago no coração, ou por quem trago no coração, um sentimento de profunda gratidão. Então, uma tarefa difícil, buscarmos estar à altura das suas reflexões, que sempre nos encantam, nos inspiram, mas aqui, por gratidão mesmo, faremos o nosso melhor, rogando a Ele, por Ele, que possa o quanto antes se recuperar e voltar a nos encantar e a nos instruir com as suas palavras. Peço perdão também desde já pela impossibilidade de estar com vocês por mais tempo, devido à exiguidade do tempo. Temos de nos dirigir ainda a São Carlos, para de lá nos dirigirmos à Grande São Paulo, onde temos alguns compromissos hoje, mas que Jesus possa nos abençoar nesses minutos que aqui teremos, refletindo em torno dessa palavra que talvez inspire ou seja o mote principal deste encontro, a palavra ação, espíritas em ação. E para iniciarmos a nossa reflexão, recorreremos ao benfeitor Humberto de Campos, Irmão X, na obra Irmãos Unidos, capítulo 4, num interessante conto que ele irá nos trazer, chamado As Três Sendas. Irmão X fala-nos de uma reunião no mundo espiritual, presidida por um benfeitor chamado Messino, onde ali se congregavam espíritos, sábios, instrutores dos mais diversos matizes e características, com a finalidade de meditarem acerca dos caminhos mais nobres para a integração com Deus. Cada um deles trazia as suas maneiras de entender, os seus entendimentos, as suas compreensões, mas dividiam-se basicamente em grupos. Um primeiro grupo dizia assim, que ninguém se afadigasse, porque tudo haveria de se acomodar por fim no seio do Eterno com a passagem dos milênios. Isto é, de um modo ou de outro, a lei de progresso haveria de conduzir, de acomodar tudo e todos no seio do Eterno, com a passagem dos milênios sem conta. Outros, no entanto, tinham uma visão um pouquinho diferente. Falavam da devoção. Diziam que a devoção tende a afastar o espírito das possibilidades de queda. E que por isso, tanto quanto possível, a criatura deveria acolher-se à paz dos templos. Porque a força de mentalizar a bondade divina acabaria por fim o espírito transferindo a sua consciência da terra para as esferas superiores. Falavam, portanto, do caminho da devoção, da experiência religiosa, que de um certo modo acabaria gradualmente por conduzir a mente, a consciência, a novos planos do espírito, a novos planos do ser. Mas outros ainda pensavam de maneira um pouco diferente. A discussão ia acalorada, mas altamente edificante. Diziam estes, quem poderá esquecer os créditos da ação? Se Deus espera ou aguarda os seus filhos em aperfeiçoamento, a fim de que se reúnam a Ele, de certo é porque lhes reserva serviço na criação. Então tínhamos aí basicamente três grupos principais. O benfeitor, o orientador de toda aquela assembleia, Messino, ouvia aquelas ponderações, aquelas reflexões, mas mantinha uma postura de silêncio, aguardando que a calma pudesse novamente fazer-se presente. Convidou então todo aquele grupamento, toda aquela assembleia a uma pequena excursão à terra. Desceram à terra, a uma cidade famosa, vieram até um museu, onde o benfeitor parou então diante de uma bela vitrine,
onde estava ali uma coleção de brilhantes. Apontando para a vitrine e para os brilhantes que aí estava, voltando-se à assembleia que o seguia, a qual ele orientava, ele diz então: temos aqui 3 valores distintos, procedentes de origens diversas. Então apontou para o primeiro brilhante e dizia: esse primeiro é qual gota acrisolada no tempo, gota de luz, acrisolada no tempo. Gastou séculos sem conta, rolando pelas artérias do continente africano. E justamente por toda essa movimentação, aos poucos, foi perdendo a veste bruta que o envolvia, até que foi colhido por hábil garimpeiro. Então, o primeiro brilhante é aquele que havia sido trabalhado no transcorrer de centenas de séculos, rolando por entre as artérias daquele continente, e justamente nesse processo sendo desbastado até que fosse colhido então por um hábil garimpeiro. O outro, segundo, era qual pequenino astro fulgente, dizia o benfeitor, que passou por vários templos ao longo de dezenas de séculos. Mudava-se os cultos e ele era ajustado para servir a instrumentalidade religiosa. Sofria pequenas alterações na medida em que ia mudando, passando de templo a templo ao longo dos séculos. Um belo diamante que chegou por fim a ser perfeitamente acrisolado, preparado, a partir dessas pequenas mudanças que ia sofrendo na medida em que se transferia de um serviço religioso para outro. Mas também de profunda beleza. O terceiro, por fim, dizia ele, que mais parecia um pingo de orvalho invadido de sol, era pedra escura, encontrada em mina vulgar há pouco menos de 50 anos, comerciado por várias mãos mercenárias, e tendo estado muitas vezes a adornar o colo de pessoas não tão sensatas, chegou afinal a ser laboriosamente trabalhado por um sábio esmerilador, convertendo-se numa das pedras mais preciosas do mundo. Então diz o benfeitor, os 3 agora guardam expressão idêntica, alinham-se na mesma glória. As 3 pedras, de origens diversas, passando por caminhos ou por experiências diversas, guardavam agora a mesma feição de beleza, de grandiosidade, de riqueza. E então ele conclui a sua lição àqueles que ouviam. Temos aqui a lição das 3 sendas que conduzem a alma à eterna sabedoria, ao eterno amor. A primeira, a da evolução, que pede milênios sem conta. A segunda, a devoção, que exige dezenas de séculos. A terceira, no entanto, a da ação, que demandará às vezes alguns anos. É claro que não reduzia ele todo o nosso processo de integração com Deus a apenas alguns poucos anos. Falava-nos relativamente. Queria ele pontuar para nós as diferenças de tempo segundo a senda escolhida pela criatura. Conclui ele, todas as 3 sendas conduzirão a Deus. Mas quem desejar chegar à meta, em vigor de aproveitamento e oportunidade, escolha, sem vacilar, a senda da ação. Porque nesta senda, mais rapidamente, alcançará a criatura a comunhão com o Senhor da vida, a fim de servi-lo. Um conto, uma metáfora, portanto, muito bela, que Humberto de Campos nos traz, a fim de que possamos repensar a nossa trajetória, a nossa experiência religiosa,
em busca da destinação de todos nós, a integração com o Criador da vida. Aquela sendo a primeira, a da evolução, a lei de progresso que fatalmente, pelas circunstâncias, haverá de nos conduzir um dia à integração com o Criador. Aquela intermediária em que o Espírito já despertou, de certo modo, para uma busca nas linhas, no âmbito da devoção, dando um novo impulso, um novo vigor ao processo de evolução. E aquela última, a terceira, a grande senda da ação, da concretização, em que o Espírito, agora já desperto, amadurece e assume as rédeas da sua jornada, dando um impulso vigoroso à sua evolução, pela disposição em agir. Todos chegarão ao mesmo fim. A questão toda é o tempo, o aproveitamento. E Kardec, o codificador, também nos fala sobre isso. No segundo livro de O Livro dos Espíritos, no subtítulo Progressão dos Espíritos, falará-nos ele desses aspectos, começando, por exemplo, com a questão 115, quando nos diz que todos partimos do mesmo ponto, simples e ignorantes, ainda não trabalhados, pedras brutas a serem lapidadas. Quando nos diz, por exemplo, as questões 125 e 126, que por mais rebelde seja o espírito, por mais que busque caminhos de rebeldia, caminhos tortuosos em seu processo evolutivo, afinal de contas, lhe é dado escolher, tem o arbítrio para escolher que caminho seguir. Dizem os espíritos nesta questão, ou nestas duas questões, que todos, por mais que possam ter passado pelos caminhos do mal, da rebeldia, chegarão à mesma perfeição, às mesmas perfeições, que aqueles que porventura tenham escolhido os caminhos mais rápidos de progredir. Aqueles que tenham sido menos rebeldes, todos chegarão ao mesmo ponto. Serão enxergados, sempre vistos, com o mesmo amor pelo Pai. Acontece, e acrescenta os Espíritos, a questão 125, que para aqueles que se rebelam, que para aqueles que relutam, esse processo se dará com uma característica um pouco diferente. Dizem eles, numa frase que gosto muito, para estes as eternidades serão mais longas. É justamente o que o conto está a nos dizer. O tempo, o aproveitamento, as eternidades lhe serão mais longas. Mas o Espiritismo vem nos informar, vem nos esclarecer, justamente para que possamos olhar para esse processo e atuar, e escolher quais sendas queremos trilhar. As tortuosas, que custam ao espírito muito mais dor do que de fato talvez precisaria sofrer, ou aquelas otimizadas, ou aquelas que representam a consciência que aproveita a sabedoria, o investimento que nos chega do alto, através das revelações, e materializa isso na sua vida. É a questão 117 de O Livro dos Espíritos. Dependem dos espíritos, ou depende dos espíritos, o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Kardec pergunta aos benfeitores. E eles serão então claros. Sim. Depende da sua vontade ou do seu desejo em alcançá-la e da sua submissão às leis divinas. Está, portanto, nas mãos do ser imortal a possibilidade da escolha, da otimização ou não da jornada, do postergar ou não uma experiência mais profunda com Deus, do mantermos ainda pelas valas da inconsciência, pelos caminhos, pelas ásperas sendas da impiedade, como diz o Espírito de verdade, ou tomarmos, como ele também diz, o caminho reto e largo que conduz a Deus. Porque a distância menor entre dois pontos, já nos ensina a matemática, é sempre uma reta.
E a reta, no mecanismo da criação divina, representa a harmonização com as leis divinas. Portanto, quanto mais o Espírito deseja este alvo e mais se harmoniza as leis divinas, tanto mais rápido se alçará aos planos superiores da vida. Chegamos aqui ao conceito de evolução consciente, conceito que era tão caro ao querido Honório Onofre de Abreu. É o espírito que não mais se deixa apenas conduzir pela vida, ao sabor dos ventos, mas aquele que assume, enfim, as rédeas da sua existência em suas mãos e passa a conduzir-se de maneira consciente, aproveitando todas as lições que já recebeu para progredir mais rapidamente. No primeiro modelo da evolução inconsciente, é o barco, que ainda se deixa conduzir pelos ventos, sem tomar o leme, sem direcionar as velas, a fim de aproveitar cada vento para chegarmos num sentido. Ora vai para cá, daqui a pouco desencaminha um pouco para cá, enfim. Perde muito tempo nesses desvios, porque ainda não assumiu o leme como a vela, no sentido de sempre se utilizar do vento que for para encaminhar-se para o alvo, para a meta. O segundo tipo, portanto, é aquele que com Paulo despertou para prossigo para o alvo. Temos um alvo, temos a bússola, o que nos impede de avançar? É o que o Evangelho, explicado pela doutrina espírita, haverá de nos permitir, adentrarmos por essa terceira senda. Convida-nos a adentrarmos por essa terceira senda, a fim de otimizar o nosso progredir. Aliás, é justamente por isso que espíritos superiores vêm até nós, o próprio Cristo. De que adiantaria virem estar conosco, trazendo-nos todo o cabedal, a síntese evolutiva que encontramos em suas lições, se disso não nos aproveitarmos? É justamente para otimizarmos o nosso progredir que veio Jesus ter conosco, dizendo: não precisa fazer toda essa curva, eu te digo onde ela dará. Busque, portanto, este caminho e chegará ao mesmo ponto, com menos dor, com menos desilusão. Essa é a grande dinâmica da evolução, a solidariedade que a todos conecta, o mais alto alimentando, fecundando os planos mais baixos, e a disposição dos que aqui estamos em ascender, em aproveitar tudo que nos trouxeram. Então é essa grande transição, em busca dessa terceira senda, a senda da ação, que o Espiritismo nos convidará. Explicando-nos quanto aos mecanismos da evolução, reduzindo ao mínimo os aspectos exteriores da devoção, cultos, paramentos e etc., a fim de que pudéssemos nos focar na ação, naquele conceito de adoração que Jesus lá atrás nos convidava a ter, em espírito e em verdade. A adoração que se faça presente em nosso espírito, pela ação que possamos concretizar no mundo e pelo nosso compromisso com a verdade, isto é, com a harmonização com as leis divinas. Lembro-me de uma fala do apóstolo Paulo que, no meu ver, sintetiza muito bem essa transição. Da evolução ainda inconsciente, em que somos quase que arrastados pela lei, para a evolução consciente, em que batemos menos cabeça, digamos assim, e nos conduzimos com mais firmeza. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, Paulo nos trará uma fala muito interessante, com dois arquétipos que ele trabalha na sua carta. Ele diz assim: o primeiro Adão é alma vivente, mas o segundo Adão, espírito vivificante. Para quem lê num primeiro relance essa fala de Paulo, a gente não entende nada, né? Quem que é o primeiro Adão? Quem que é o segundo Adão? E o que ele está querendo dizer com alma vivente e espírito vivificante?
Paulo está voltando lá ao livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando nos fala ali, de maneira simbólica, o texto da criação daquele primeiro Adão, a alma vivente, e apresenta-nos um conceito que ele traz desse segundo Adão, que para ele estava representado no Cristo. E fala-nos da transição que representam. O primeiro, a alma vivente. Essa expressão por si nos traz uma ideia de passividade. O primeiro Adão, no contexto bíblico, em sentido simbólico, representa o ser humano ainda inconsciente. O ser humano ainda centrado apenas em si, nas suas paixões, o ser humano que ainda ignora os imensos potenciais que traz e escraviza-se às paixões e a uma vida muito aquém da vida que está destinado a ter, a vida abundante. Esse é o primeiro Adão. Ele é um arquétipo, ele é um referencial, é o ser humano ainda inconsciente de si, ainda não governando a si mesmo, a alma vivente. É uma alma que vive arrastada pela vida, arrastada pelas circunstâncias. Mas o segundo Adão é Cristo. É o símbolo do ser plenamente consciente. É o símbolo do ser que paulatinamente vamos construindo em nós, o Cristo em nós, a partir do nosso esforço por trazer o Evangelho à nossa vida. E aí passamos a ser espírito vivificante. Do passivo passamos a ativos, ativos na condução de nossas vidas, ativos no aproveitamento de todas as oportunidades que sempre chegam para nos impulsionar no progredir. Basta saibamos utilizá-las. É essa grande transição que Jesus e o Evangelho vão nos convidando a fazer. Deixando essa postura de folhas ao vento ou ao sabor do mar, para assumirmos a condição daqueles que, bem firmes no leme da existência, saberão utilizar cada ventania para chegarmos ao porto a que estamos destinados, de almas viventes a espíritos vivificantes, aqueles que realmente adentraram na senda da ação, aqueles que realmente passaram a incorporar todo o conhecimento que já detém, e não é pouco, traduzindo-o em realização. Traduzindo em realização. Como dirá André Luiz, no livro Agenda Cristã, qualquer pessoa com 2 semanas de cristianismo sabe à saciedade o que deve fazer. É aproveitar, portanto, aquilo que já sabemos, devemos fazer e concretizar, assumindo definitivamente a condição de impulsionadores do nosso progredir. Aquilo que também o apóstolo Paulo vai dizer em outras de suas cartas, refletindo muito bem a finalidade desse conhecimento que nos chega, dessa luz que nos chega, que não deve estacionar aqui, deve agora se refletir numa vida mais iluminada, no brilhar a vossa luz. Paulo dirá, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Isto é, a luz já nos visitou. O que já conhecemos, o que já detemos em termos de possibilidades de realização, é gigantesco. É preciso agora andar de maneira condizente, de maneira coerente com a luz que já nos visitou, a fim de que essa mesma luz que em nós está, na forma do conhecimento, não possa se converter em fonte de sofrimento, pela indisposição em viver o que a consciência já nos convida a viver. Como dizia Jesus, cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Isso é honor adorável, esse versículo. A luz nos chega do conhecimento e cria uma distância entre o que sabemos e o que fazemos. E o nosso sofrimento será tão maior, quanto maior for essa distância entre o que já sabemos e o que fazemos.
Ou como dirá Paulo também na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Em outras palavras, se a vida imortal, se a vida espiritual para nós já é uma realidade patente, o que nos impede de caminharmos como espíritos? É essa transição, portanto, mergulhando, adentrando com todo o coração na senda de ação que somos convidados. E é por isso que trago aqui um texto de Emmanuel, que ele vai ser um pouquinho mais enérgico nesse sentido, e eu trago aqui com a consciência da imensa responsabilidade daquele que aqui fala, em se esforçar por minimamente viver o que fala. Porque ele vai dizer assim, a mensagem se chama Necessidade de Ação, livro Ação, Vida e Luz, capítulo 1. E ele vai dizer assim, Espiritismo, filhos, é luz, e é necessário que cada um daqueles que o abracem procure brilhar, testemunhando a sua claridade. É o que nós falávamos. Outrora éramos treva, mas agora a luz nos visitou. É preciso andar como filhos da luz. As nossas mensagens, a possibilidade de comunicação entre os dois mundos, são permitidos por Deus a fim de que o homem vislumbre as realidades espirituais, aplicando-as à sua passageira vida na terra. É o Espiritismo um supremo apelo de Deus aos nossos corações, dirá o Espírito de verdade. Para que enfim deixemos aquelas experiências que secularmente temos vivido, da devoção sem a legítima vivência, aplicação nos planos da realidade do que temos aprendido. É necessário cessar a época do verbalismo vazio. Há muitos séculos a humanidade tem vivido uma época de pura predicação sem exemplos. Então ele que nos chama a atenção para os séculos que temos vivido de pura predicação sem exemplo. Vividos muitas vezes inseridos nas experiências religiosas, no cristianismo mesmo, mas muito distanciados do Cristo. É por isso que numa mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Saber e Fazer, capítulo 49, Emmanuel vai dizer assim, de um modo geral, as organizações religiosas do mundo apenas ensinam o caminho do bem. Todas elas têm muitos serventuários, muitos crentes, muitos propagandistas, mas os apóstolos escasseiam cada vez mais. Há sempre muitas vozes para indicar os caminhos do bem. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas, no entanto, penetram valorosamente a vereda. Muitas vezes em silêncio, abandonados e incompreendidos. É a palavra dos que fazem. É o esforço supremo dos que fazem. Falta, portanto, de um modo geral, no mundo, nas experiências, organizações religiosas, aqueles que realmente sejam o sal. Estão em tamanho descrédito, porque o sal que deveria salgar, tornou-se insípido, e por isso é pisado pelos homens. Mas é preciso salgar. Escasseiam os apóstolos, diz Emmanuel, mas é preciso recuperar. É preciso diminuir a distância entre o saber e o fazer. Como ele dirá em uma outra mensagem com o mesmo título, agora no livro Caminho Espírita, capítulo 47, em que ele vai dizer assim, muitas vezes na Terra perdemos um tempo precioso, buscando saber o que estamos ainda muito distantes de aprender. Numa busca compreensível, porque a curiosidade nobre alenta o progresso. Mas se buscássemos bem aplicar o que já conhecemos, transferindo ideais e planos superiores das linhas teóricas para o terreno da realização e da prática, há muito tempo já estaríamos guindados à condição de numes apostolares das doutrinas que apregoamos. Olha que linda definição. Se focássemos mais, se estivéssemos mais atentos em aplicar, em trazer para o plano da realização o que já sabemos, há muito tempo já estaríamos guindados à condição de numes apostolares. Por isso ele complementa nessa mensagem dizendo, na Terra,
Criamos muitas dificuldades pela ânsia de fazer sem saber. De fato, quando não nos qualificamos, quando não nos preparamos para a tarefa, e muitas vezes fazemos a tarefa em partes, aos trancos e barrancos. Criamos muitas dificuldades pela ânsia de fazer sem saber, mas complicamos ou criamos mais dificuldades ainda pelo atraso de saber e não fazer. De modo que o Espiritismo nos convida a pensar o que temos feito dele em nossas vidas, a fim de não repetirmos as longas experiências que temos tido no campo do saber e não fazer. O que tem repercutido, tem trazido à minha vida o Espiritismo mais do que simplesmente a emoção momentânea após uma palestra, após uma preleção, o alívio momentâneo após o passe, em que ele tem repercutido, tem me trazido ou me tornado mais pacífico, mais sereno, mais esperançoso, mais fiel, mais firme diante das lutas e das sendas? Porque essas nossas vacilações, esses nossos contrastes nascem ainda da distância entre o crer e o agir. Quem realmente adentra na senda da ação se faz firme, se faz convicto, se faz forte para as experiências, sejam elas quais forem. Exaltamos a fé e entramos no desespero. Falamos da esperança, mas estamos desesperançados. Exaltamos a fraternidade, mas nos fechamos no egoísmo, no exclusivismo. Falamos do Evangelho, mas o perdão parece ainda um obstáculo intransponível. Por quê? É a distância ainda entre o crer e o agir. Que Emmanuel diz, é preciso vencer. Ele prossegue: chegaram os tempos da iniciativa própria, do esforço pessoal em favor da iluminação consciencial do indivíduo, perdido no oceano da coletividade. Cada homem deve e pode possuir a qualidade de autodidata. O conhecimento está aí, a chave libertadora acessível a todos. É preciso que vamos até lá. Os espíritas necessitam compreender essa necessidade de ação no campo individual. Mais adiante ele dirá: é preciso que se arregimentem os exemplos de predicações pelos atos, trabalhando e enfrentando corajosamente as penúrias da vida, sem estagnação e sem fanatismo, ou seja, sem os dois extremos, sem recuos para as épocas primitivas do pensamento, para a devoção sem concretização. É doloroso que sejamos mentalidades que deveriam estar afinadas em obras evangélicas, perdidas muitas vezes no lábaro ingrato de doutrinações inoportunas e desnecessárias. Mais adiante, o tempo da palavra vazia passou. O tempo atual é dos atos. Como Kardec, ao longo de toda a codificação, juntamente com os espíritos, sempre frisou: aliemos os nossos esforços e trabalhemos. Precedamos qualquer ensinamento com um exemplo de ordem pessoal. Como dirá Emmanuel em outra parte, antes de ensinar o bem, é preciso fazê-lo. O mundo está intoxicado pela generalização da cultura sem base, sem bússola, sem norte espiritual. Eis que Emmanuel traça aqui para nós um quadro preciso, profundo dos nossos tempos modernos, em que o convite maior, revivendo a mensagem do Mestre, é o convite à coerência, é o convite a essa adoração em espírito e verdade, é o convite a adentrarmos, cada um de nós, efetivamente, pela senda da ação, deixando de ser apenas almas viventes e com Cristo nos tornando espíritos vivificantes, que alcançam e despertam os corações pela vida, pelo livro da vida, o maior legado, a maior mensagem que poderemos deixar. Que Jesus nos inspire a todos, muita luz e muita paz.